Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado a nós por São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro. Chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós podemos aplaudir a palavra de Deus. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez, ó justos, alegrai-vos no Senhor, ó justos, alegrai-vos no Senhor. Por que é que a igreja celebra a festa de São João Evangelista justamente no segundo dia depois do Natal? Pela mesma razão pela qual ela celebrou ontem, primeiro dia depois do Natal, a festa de Santo Estevão. Porque o testemunho de Jesus leva à perseguição, leva ao martírio. Foi por isso que a igreja escolheu o primeiro mártir da igreja. Eu não vou repetir a pregação do Padre José Augusto, mas justamente porque Estevão, cheio do Espírito Santo e cheio de convicção, pregava a respeito de Jesus, armou-se uma verdadeira conspiração ao redor dele, um ódio terrível a Estevão. Vocês viram pela própria narração ontem dos Atos dos Apóstolos, era um ódio que havia naqueles homens, porque eles viam a força da pregação de Estevão, como as pessoas eram convencidas, e por isso houve uma perseguição tão grande, que vai concluir-se com o martírio de Estevão. Estevão é apedrejado barbaramente. O que aconteceu com João? Aqui nas leituras não aparece, mas você sabe muito bem que foi São João quem escreveu o livro do Apocalipse. E no comecinho do livro do Apocalipse, o próprio São João escreve assim: eu, João, vosso companheiro na tribulação. Até para você ter a certeza e até acompanhar na sua Bíblia, em Apocalipse 1, versículo 9, Apocalipse 1, versículo 9, eu, João, o vosso irmão e companheiro na tribulação. Isso é muito importante, e companheiro na tribulação, e também no reino, e na constância em Jesus.
encontrava-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Talvez apenas lendo assim você não consiga entender tudo. Aliás, você nem tem obrigação. Nós estamos aprendendo a Bíblia cada vez mais e não paramos, eu não paro de estudar a Bíblia, e aliás é o nosso dever. São João foi mandado para Patmos, que era uma ilha. A gente pensa assim, ir passar um tempo numa ilha, né? Que beleza, que férias maravilhosas. Só que Patmos era justamente uma ilha de extração de cobre. Ainda hoje a extração de cobre é muito dura. Naquele tempo, com aqueles meios primitivos que eles tinham, as pessoas iam se acabando na extração do cobre. Primeiro o próprio corpo, as mãos, os pés, a pele, o corpo da pessoa ia sendo corroído pelo cobre, e pior ainda porque eles respiravam aquele ar, mais do que ar, todo aquele tóxico que vinha do cobre, acabavam com os brônquios, acabavam com os próprios pulmões. As pessoas iam sendo matadas vivas. Era uma coisa terrível. E veja justamente que João não foi passar férias em Patmos, e nem foi pregar o Evangelho em Fátima. Claro, ele aproveitou para lá pregar o Evangelho, mas ele foi enviado para Patmos, e até ele diz: eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação. Portanto, ele estava na perseguição também. E continua: e também no reino e na constância em Jesus, encontrava-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Como Estevão, porque ele pregava e pregava com ardor. Como Estevão, porque ele, além de pregar, ele testemunhava Jesus. Ele foi mandado, como eram os grandes criminosos, para a ilha de Patmos. Para quê? Para ir morrendo aos poucos naquela coisa terrível que era a extração do cobre. E veja, é lá de Patmos, padecendo tudo isso, podendo se dizer vosso companheiro na tribulação, na perseguição, que ele escreveu o Apocalipse. E para que ele escreveu o Apocalipse? Para fortalecer os outros que estavam na mesma perseguição. Era o tempo da perseguição de Domiciano. Isso é uma coisa histórica. A gente pensa sempre em Nero, né? Claro que a perseguição, qualquer perseguição foi terrível. A de Nero foi, mas a de Domiciano foi a pior. Ele chegou ao desvario, à loucura, no seu ódio contra os cristãos. E João, então, que estava lá em Patmos, por causa da pregação da palavra, por causa do testemunho de Jesus, sofrendo um martírio contínuo, porque, por um lado, durante o dia, ele, embora já envelhecido, era obrigado a trabalhar na extração do cobre, ia morrendo aos poucos. Ele aproveitava das noites, às escondidas, para pregar o Evangelho justamente àqueles homens que eram criminosos, que foram para lá por causa de situações políticas, por causa de vingança, de autoridades. Aproveitava aquelas noites para pregar o Evangelho de maneira escondida, e aproveitava também as noites e as madrugadas
para ir escrevendo o Apocalipse para os seus companheiros, que ele sabia que em tantos outros lugares da terra estavam sofrendo a perseguição de Domiciano. Não era perseguição dele lá em Pátmos, mas eram outros tipos de perseguição, e muitos estavam morrendo porque degolavam, porque enforcavam, porque matavam, porque apedrejavam. Foi o tempo pior para a igreja, foi o tempo de maior número de mártires. E João estava justamente vivendo um martírio contínuo. Meus irmãos, é por isso que a igreja escolheu São João. Para nós, que pela causa de Cristo sofremos um martírio contínuo. Não é que Deus queira que nós soframos, é que assim como atrás daqueles imperadores e governantes e autoridades, tanto judeus como depois no caso de João, os pagãos, acabavam contraindo um ódio tal contra os cristãos, para querer acabar com eles, mas atrás deles, dessas autoridades, quem estava era o próprio inimigo que queria acabar com o cristianismo já no seu nascimento, já nos seus inícios. E é por isso que houve o tempo dos mártires, mas ele não conseguiu, ao contrário. O sofrimento dos mártires, o sangue dos mártires era semente de cristianismo, e veja que maravilha o espalhar-se do cristianismo por todas as partes. Veja o que São Paulo fez, e veja o que São João fez também. Nós nos nossos tempos, por que sofremos tanto? Por que existem tantas perseguições? Claro, nós teremos depois a última grande perseguição, que é chamada a grande tribulação. Teremos, chegaremos lá. Mas só que agora já estamos vivendo. E meus irmãos, como não negar a Jesus quando vier a grande tribulação, quando vier a grande perseguição do anticristo e do sistema que ele vai querer impor, e da única religião universal que ele vai querer impor e vai impor? A gente até pensa, que bonito, né? Uma religião universal. Só que é uma religião universal, unindo todos os tipos de religiões e de cultos e de deuses, mas sem Jesus Cristo, sem o cristianismo, sem o evangelho, vai se admitir tudo, menos a religião verdadeira, menos Jesus Cristo, menos o evangelho. E aqueles que, para eles, teimarem em querer ser cristãos e não aderir à religião universal, que vai levar a paz às nações, porque não haverá mais briga por causa de religião, etc, etc. Serão considerados esses cristãos, para eles, teimosos, que insistem em ser cristãos e que insistem em pregar o evangelho. Eles serão considerados inimigos, os grandes inimigos da paz, do progresso, da prosperidade. E é por isso que disse Jesus, estava no evangelho de ontem, que sereis odiados por todos. Mas para aguentarmos a grande tribulação, a grande perseguição, e não negarmos a Jesus, é preciso que nós aguentemos agora, neste tempo em que nós passamos também por tribulações. Passamos ou não passamos? Porque atrás das nossas tribulações, que padecemos por causa, quem sabe, do seu casamento, quem sabe por causa do seu marido, ou por causa da sua mulher, por causa dos seus filhos, que estão lhe dando muito trabalho,
que lhe causam grandes perseguições. Aliás, que lhes causam grandes preocupações e talvez perseguições mesmo. Por causa das situações de saúde que nós passamos e os nossos entes queridos passam, por causa de desemprego, por causa de falta de dinheiro, por mil razões, pelos sofrimentos interiores que nós padecemos, também pela nossa saúde, também pela nossa insônia. E quanta gente, coitada, não dorme, passa as noites praticamente em claro, tomando remédio para dormir e muitas vezes não conseguindo dormir. Nós diríamos, por que tanto sofrimento? É Deus que está dando esse sofrimento? Não. Porque muitas vezes nós somos perseguidos justamente pelos nossos companheiros de igreja, pelos nossos companheiros de grupo, pelos nossos companheiros de pastoral, porque nós estamos num movimento, num tipo de grupo, porque nós estamos num tipo de espiritualidade, somos perseguidos pelos de outra pastoral, de outra comunidade, de outro tipo de espiritualidade. Por que acontece isso dentro da própria igreja? E muitas vezes isso vem de religiosos, de religiosas, de padres. Por que acontece isso? Eles são maus? Não, é porque atrás deles está o próprio inimigo. É ele que nos odeia, é o inimigo que nos odeia. E é ele que quer que nós soframos para nós desistirmos, para nós largarmos tudo. Como eu vi nesses dias, por causa dos problemas da comunidade, o senhor que era muito ativo, era inclusive ministro da palavra, estava dizendo que já tinha deixado tudo, estava disposto a deixar tudo, que não queria mais ser ministro. Claro, ele ia continuar sendo católico, mas um católico comum, porque ele não aguentava mais o que acontecia na comunidade. É justamente por isso que o inimigo queria, aliás, era isso que o inimigo queria, que ele desistisse. Ele vai querer um ministro da palavra, que vai de capela em capela, de lugar em lugar, para onde não é possível ter missa, para onde não é possível ter sacerdote, lá ter pelo menos um pregador da palavra, que vá, que atenda, e com o ministro da palavra, leve também a comunhão, ou leve consigo o ministro da Eucaristia, para levar a comunhão às pessoas. O inimigo vai querer? Claro que não. Então o que ele faz? Ele provoca sofrimento, perseguição em redor, para que essa pessoa desanime. É por isso que ele tem causado tribulação no seu casamento, com seus filhos, com seu pai, com sua mãe, desentendimentos dentro de casa, desentendimentos no seu trabalho, desentendimentos na paróquia, no grupo, na pastoral, no movimento. Para quê? Para você desanimar. Nós temos que ser espertos, fazer disso trampolim. E justamente porque estamos sendo perseguidos, porque estamos sofrendo, porque estamos passando por tribulação, ir nos fortalecendo, assim como a gente, através de todos esses exercícios de ginástica e academia e alongamentos, etc, nós fortalecemos toda a nossa musculatura e precisamos. Até as pessoas de idade como eu, precisamos desses exercícios. Acho que muitos de vocês já me viram por aí, fazendo caminhada, e eu faço pelo menos 50 minutos de caminhada, e quem caminha comigo, claro, eu aproveito e vou rezando o rosário, e é o tempo certinho, em 50 minutos, eu rezo o rosário, mas de caminhada puxada, que no final a gente está suado. Com 70 anos eu preciso fazer isso para ser mais apóstolo, para ser mais evangelizador, para ter mais pulmão, para poder usar melhor da palavra, para ter vigor, para ter entusiasmo. Eu preciso disso. E as pessoas precisam disso. Eu estou falando agora muscularmente, estou falando do físico. Eu tenho a graça de uma pessoa da comunidade que é formada nisso e que verdadeiramente funciona para mim
como preparador físico, preparadora física, para me ajudar a estar em dia, porque eu preciso do meu físico para ser apóstolo. Retiremos agora a questão de físico, que é só uma comparação. Assim como precisamos de exercícios físicos, precisamos aproveitar da tribulação para fortalecer a nossa musculatura espiritual, gente. Para sermos entusiasmados por Jesus Cristo. Para podermos testemunhar Jesus Cristo, aconteça o que acontecer. Para continuarmos sermos cristãos e não desanimarmos nos sofrimentos pelos quais nós passamos. Veja, por exemplo, os sofrimentos que estão passando os pais do Tiago. Ontem, graças a Deus, tivemos uma lindíssima conversa. Como, graças a Deus, o pai do Tiago e a família inteira dele estão se fortalecendo na fé, estão se revigorando nesse grande sofrimento que eles estão passando, porque o filho em coma, os médicos dizendo que não tem retorno. Devemos aproveitar, fazer do sofrimento que você tem, não sei qual é o seu sofrimento, e alguns coitados são obrigados a viver um sofrimento crônico, contínuo, quem sabe por causa do marido que é alcoólatra, por causa do filho que é viciado, por causa do pai que é irresponsável, por causa do marido que largou e abandonou o lar, ou ao contrário, por causa da mulher que abandonou o lar e os filhos, por causa do seu desemprego. É um sofrimento contínuo. Ao invés de desanimarmos, porque é isso que o inimigo quer, você precisa aproveitar disso e fortalecer-se espiritualmente, porque esse sofrimento, essa tribulação, aquilo que o inimigo faz para você desanimar, é justamente o instrumento, repito, não é que Deus lhe dê esse sofrimento, estou dizendo, é o inimigo, mas você deve dar o golpe contrário, você deve fazer disso instrumento para você fortalecer-se, porque é aguentando agora é que nós vamos aguentar no final dos tempos. E onde é que nós nos baseamos? Justamente naquilo que está nas leituras de hoje. Primeiro, São João, na sua primeira carta, testemunhando, caríssimos, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, isso é que vimos, isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. Os apóstolos e São João não contaram historinhas. A Bíblia não é feita de historinhas, mas de fatos, de acontecimentos. Deixa eu dizer, de coisas no duro. Foi aquilo que João e os seus companheiros apóstolos e discípulos, como ele diz aqui, que nós ouvimos, o que nós vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. E se você vai ver na Bíblia ou no folheto, está a palavra da vida com letra maiúscula. Essa palavra da vida é Jesus. Eles viveram com Jesus, eles tocaram em Jesus, eles ouviram Jesus. O evangelho que eles pregavam foi o evangelho que eles presenciaram. E diz São João, é isso que nós vos anunciamos. O que é que fortaleceu João? E ele nos trouxe, porque para João aguentar lá em Pátimos, ele foi preparado também. O que que fez João aguentar? E o que é que vai nos fazer aguentar? Aquilo que aconteceu com João. Maria Madalena vai correndo avisar, é o evangelho de hoje,
que o túmulo estava vazio e que Jesus não estava lá. Pedro e João vêm correndo. João vem na frente, chega a ver realmente o sepulcro está vazio. Ele respeita Pedro e espera que Pedro chegue. Pedro entra no sepulcro, verifica do jeitinho que Madalena havia dito. Lá estavam ainda os panos, o santo sudário, do jeitinho que ela tinha dito. Depois, João também entra, ele vê, ele verifica, ele toca, o sudário está ali, embrulhado, e bem embrulhadinho no chão. E ele mesmo diz, então também o outro discípulo, que é ele, que tinha chegado primeiro ao túmulo, ele viu e acreditou. E porque ele viu e acreditou, e porque ele pregou assim aos outros, ele foi mandado para Pátimos, ele foi sendo martirizado aos poucos, ele pôde escrever aos seus companheiros de tribulação, que estavam sofrendo a tribulação em todo o Império Romano, sob Domiciano, e ele pode falar a nós hoje. Eu tenho a certeza, o que São João diria na linguagem de hoje é esta: aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha, porque toda a tribulação tem o seu fim. Mas aquilo que eu vi, aquilo que Estevão viu, os céus abertos e Jesus no trono, isso não vai passar. E é isso que nós vamos encontrar. A tribulação que você passa agora é passageira. Se não passar agora, quando você morrer, vai passar e você vai encontrar-se com Jesus. Aquele Jesus que Estevão viu no trono de glória, ele viu os céus abertos e a glória de Deus, você vai ver também. Então aguenta firme, você não pode negar quando acontecer o pior, e não pode negar agora, porque do contrário você não verá esta glória de Jesus, você não verá os céus abertos como Estevão viu, você não terá a sorte de João, que viu simplesmente um sepulcro vazio e acreditou. Estou dizendo agora a você as palavras de João: aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha, porque logo, logo virá o triunfo. E é por isso que a igreja colocou hoje, no segundo dia depois do Natal, justamente São João Evangelista. Não aquele que nós imaginamos, piedosinho, apenas dizendo: filhinhos, amai-vos, porque Deus é amor. Claro, ele fez tudo isso, mas o João forte, que aguentou a ilha de Pátimos, naquela extração de cobre, para dizer que eu e você precisamos ser fortes agora, para ser fortes até o fim, e depois ver Jesus em glória, como vocês aplaudiram, e sei que vão aplaudir mais uma vez, no nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então aplaude para valer. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.